Meu irmão abandonou minha sobrinha depois que a mãe dela faleceu, e depois de anos voltou querendo tomar a casa dela dizendo que tem direitos. Minha cunhada, Zara, era uma pessoa incrivelmente calorosa e generosa, ela sempre me cumprimentava com gentileza e me fazia sentir como uma irmã desde o primeiro dia em que a conheci. Ao longo dos anos, como ambas éramos mulheres trabalhadoras, nos tornamos incrivelmente próximas e passávamos nossos fins de semana fazendo compras ou almoçando juntas. Zara sempre foi uma pessoa muito em forma e cuidava incrivelmente de sua saúde, por isso, quando ela recebeu a notícia devastadora do diagnóstico de câncer de mama, isso nos abalou profundamente. Nos unimos ao redor dela e demos nosso apoio para lutar contra o câncer. Fiz questão de visitá-la regularmente durante suas sessões de quimioterapia para passar um tempo com ela ou cuidar da minha sobrinha sempre que podia. Durante uma das minhas visitas à sua casa, enquanto estávamos sentadas juntas em sua sala de estar, ela compartilhou comigo uma notícia que partiu meu coração. Sua voz tremia enquanto ela revelava que seus médicos haviam lhe dado uma atualização devastadora. Seu câncer era agressivo e resistente ao tratamento. Eles lhe deram um prognóstico que deixava pouco espaço para esperança. O peso de suas palavras pairou no ar e eu lutei para encontrar as palavras certas para confortá-la naquele momento vulnerável. Perguntei a ela o que eu poderia fazer para tornar as coisas mais fáceis para ela. Seus olhos, geralmente tão cheios de calor e risos, agora refletiam uma mistura de medo e resignação. Ela me disse que era grata por tudo que eu havia feito por ela e que desejava não ter que me sobrecarregar com um segredo que ela havia mantido escondido de todos. Eu lhe disse firmemente que ela não tinha nada do que se desculpar e que eu faria qualquer coisa por ela, sem perguntas. Foi então que ela me confiou um segredo que nunca havia revelado a ninguém, incluindo seus próprios pais. Ela me confidenciou que anos atrás, durante seus dias de faculdade, ela passou por uma experiência angustiante que a assombrou desde então. Foi em uma festa, uma noite obscurecida por muito álcool, quando ela se viu vítima de uma agressão. O agressor usava uma máscara, tornando impossível para ela identificá-lo. O trauma daquela noite deixou cicatrizes profundas que ela carregou silenciosamente por anos. Enquanto ela contava os eventos daquela noite fatídica, eu ouvia horrorizada. Ela estava em um relacionamento com meu irmão na época, então naturalmente, ela se voltou para ele em busca de apoio e conforto, esperando que ele fosse a única pessoa no mundo que a entenderia. No entanto, em vez de encontrar consolo em seu abraço, ela foi recebida com descrença e culpa. Meu irmão não conseguia compreender como outro homem poderia violá-la dessa maneira e em seu choque, ele começou a questioná-la sobre suas ações. Ele insinuou que talvez fosse sua roupa ou comportamento em relação ao cara na festa que havia convidado o ataque contra ela. Ele se recusou a acreditar que um homem pudesse simplesmente fazer algo assim com uma mulher sem que a mulher lhe desse algum tipo de sinal. Minha cunhada ficou arrasada por ele estar questionando-a dessa maneira. O peso da vergonha e da culpa injustamente colocado sobre seus ombros por alguém que ela amava só aumentava sua raiva. Apesar disso, ela reuniu coragem para denunciar o ataque à polícia e até fez um exame médico que comprovou sua declaração sobre o ataque, já que ela queria que o agressor fosse punido. No entanto, infelizmente para minha cunhada, ela morava em um bairro universitário onde as festas eram comuns e milhares de estudantes se misturavam sob o manto da noite, então a polícia não conseguiu identificar o agressor mascarado, por mais que tentasse. Também não ajudou o fato de nenhuma das pessoas presentes na festa ter se apresentado para testemunhar por ela. Como resultado, a investigação não deu em nada e minha cunhada nunca teve sua justiça. Na época, seus pais estavam vivos, então eles foram os únicos que acreditaram nela e foi assim que ela conseguiu superar a profunda vergonha do que havia acontecido com ela. De acordo com ela, depois de meses conversando com meu irmão sobre o incidente, ele finalmente cedeu e se desculpou por sua reação inicial. Ele admitiu que deveria ter confiado nela e prometeu que a apoiaria melhor a partir de então. Apesar da tensão no relacionamento, ela não queria terminar as coisas com ele, então ela decidiu perdoá-lo. Nos anos que se seguiram, embora meu irmão tenha feito o possível para estar lá para ela, ela sempre foi assombrada pelo incidente. Fiquei arrasada ao ouvir isso, já que meu irmão nunca havia me mencionado nada disso. Minha cunhada apontou para mim como meu irmão nunca gostou de falar sobre isso e na verdade, havia dito a ela para sempre manter esse incidente em segredo, como se fosse sujo para os outros descobrirem. Apertei a mão dela suavemente e disse a ela que não a julgava por nada do que havia acontecido com ela, porque nunca foi culpa dela. Ela sorriu de volta e me disse que tinha mais para me contar. Ela falou hesitante, como se cada palavra fosse uma confissão e um apelo por compreensão. Ela então revelou o que havia acontecido novamente após o primeiro incidente, mas desta vez foi por seu ex-chefe em seu emprego anterior. Lembrei-me de como, 2 a 3 anos atrás, ela havia deixado o emprego de repente, embora sempre tivesse gostado de trabalhar em seu cargo, mas ela nunca me contou o motivo até então. Suas mãos tremiam enquanto ela relatava o medo e o desamparo que sentiu durante o segundo ataque. Ela me disse que se sentiu entorpecida de choque durante todo o tempo e só conseguiu se mexer quando o ataque terminou. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela fugia da cena em transe, seu corpo inteiro tremendo com o peso do que havia acabado de acontecer. Ela descreveu sentir-se desconectada de tudo, como se estivesse vivenciando toda a aprovação de fora de seu próprio corpo. Mais tarde, quando se sentou em seu carro chorando, seus pensamentos iniciais se voltaram para meu irmão e ela sabia, por sua última reação, que ele a culparia novamente. Desta vez, ela me contou como sentiu aquela vergonha retornando quando percebeu que havia deixado outro homem violá-la sem seu consentimento. Ela se sentiu suja e com nojo de si mesma. Desta vez, o trauma afetou sua saúde mental porque, ao contrário da última vez, ela não tinha mais ninguém com quem conversar. Seus pais haviam falecido e ela estava com medo de se abrir para meu irmão. Como resultado, ela mergulhou em depressão e até teve alguns ataques de pânico. A cunhada me disse que lutou com a decisão de denunciar o ataque à polícia e prender seu chefe ou proteger seu casamento. Então, 3 semanas depois, ela descobriu que estava grávida. Naquele momento, ela soube com certeza que a criança não era do meu irmão, e o peso dessa constatação a deprimiu ainda mais. Ela não tinha certeza de como dar a notícia ao meu irmão, pois pensou que ele definitivamente pediria o divórcio. Como resultado, devido à sua saúde mental
mental debilitada, ela decidiu acabar com sua vida. Ela me contou como, naquela época, se sentiu tão impotente e sem forças para interromper a gravidez e também não queria que as pessoas descobrissem sobre seus ataques. Eu ouvi sua história segurando as lágrimas, sem conseguir acreditar em tudo que ela havia passado silenciosamente sem que nenhum de nós percebesse nada, e ela continuou a me contar como na noite em que ela escolheu acabar com sua vida com pílulas para dormir, tudo mudou de repente quando meu irmão, do nada, descobriu os testes de gravidez positivos no banheiro. Em vez de esperar por uma explicação, ele começou a pular de alegria, expressando sua felicidade por ela estar grávida e que eles finalmente poderiam começar uma família juntos. Envolvida em sua júbilo e em seu abraço, ela se viu incapaz de destruir sua felicidade com a verdade. Mais tarde, ela me confidenciou como se sentiu envergonhada por não ter encontrado coragem para lhe contar a verdade naquele dia ou ao longo dos últimos 2 anos, que a criança nunca foi dele. Ela me contou como, toda vez que ela testemunhava os momentos ternos entre sua filha e meu irmão, seu coração se partia. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela se desculpava comigo por mentir para meu irmão e para todos os outros e até se chamava de covarde e perdedora que não merecia uma família tão maravilhosa como a nossa. Segundo ela, sentia que ter câncer era a maneira de Deus puni-la por suas mentiras. Ela me disse que acabaria confessando tudo ao meu irmão antes de morrer. No entanto, ela queria que eu lhe prometesse algo. Acontece que ela queria que eu cuidasse de sua filha quando ela partisse. Ela segurou minhas mãos enquanto implorava, já que não tinha mais nenhum membro da família, pois seus pais e avós já haviam falecido há muito tempo. Eu era sua única esperança que poderia cuidar de sua filha se meu irmão não aceitasse a criança depois de descobrir toda a verdade. Fiquei bastante abalada depois de ouvir tudo e levei um tempo para processar tudo. Como mulher, senti uma profunda compaixão por tudo que ela havia passado. Eu sabia que ela estava me contando toda a verdade porque estava morrendo e precisava tirar tudo do peito. Claro que eu entendi que ela havia mentido para meu irmão todo esse tempo sobre ser o pai do bebê, mas ela também estava claramente arrependida e neste ponto, não havia nada que eu pudesse fazer além de garantir a ela que eu criaria minha sobrinha sozinha se tivesse que fazer isso. Ela deu um suspiro de alívio depois que eu fiz minha promessa a ela. Ao longo das semanas, conforme a doença da minha cunhada progredia, continuei a visitá-la, agarrando-me à sua esperança de sobrevivência, mesmo que a realidade de sua condição se tornasse mais sombria. Em meio a tudo isso, ela permaneceu corajosa o máximo que pôde. No final, ela faleceu pacificamente em seu sono. Sua ausência deixou um vazio, mas seu espírito continua a me inspirar a viver esta vida com compaixão e gratidão. Ela me ensinou que mesmo nos momentos mais sombrios pode haver momentos de graça e beleza, se tivermos a força para vê-los. Ela era mais do que uma cunhada para mim, ela era minha amiga e uma verdadeira confidente. Após sua morte, meu irmão compartilhou comigo o conteúdo de uma carta deixada por minha cunhada, revelando a dolorosa verdade que ela havia me confidenciado antes. Foi uma revelação de partir o coração para ele saber que a criança que ele havia abraçado com tanta alegria não era biologicamente sua. Sua dor e raiva eram palpáveis enquanto ele lutava com essa nova realidade, agravada pela recente perda de sua esposa. Em sua tristeza, ele não conseguiu se forçar a segurar o bebê por mais tempo, informando a nossos pais e a mim que a entregaria. Eu lhe disse firmemente que minha cunhada queria que eu cuidasse da minha sobrinha, então eu queria cuidar dela se ele não a quisesse mais. Foi assim que eu trouxe minha sobrinha para minha casa sem qualquer hesitação, e eu me senti tão triste por ela, pois ela tinha acabado de perder a mãe e sem mais nenhuma família. Seus pais e avós já haviam falecido há muito tempo. Eu sabia que ela precisava de um ambiente estável e amoroso naquele momento. Mais tarde, quando nos reunimos para a leitura do testamento da minha cunhada, as emoções já estavam à flor da pele, pois todos já sabiam que minha sobrinha não pertencia ao meu irmão. Muitos dos meus familiares estavam divididos sobre essa notícia, porém ela não estava mais entre nós para enfrentar sua ira. De acordo com seu testamento, ela havia feito provisões claras e deliberadas para o futuro de sua filha, deixando todos os bens e recursos que havia acumulado ao longo dos anos para o bem-estar de sua filha. Como ela havia recebido uma herança de seus pais e avós, ela tinha uma quantia considerável de dinheiro para dar. Para a decepção do meu irmão, não havia nada destinado a ele, uma decisão que apenas aprofundou sua dor e sensação de traição, e ele exclamou em voz alta como era errado da parte dela não lhe deixar nada em seu testamento. A cunhada havia mencionado exclusivamente que confiava a minha administração desses fundos se eu estivesse disposta a assumir o papel de cuidar de sua filha. Fiquei surpresa com essa notícia, assim como todos os outros presentes. Acho que é por isso que ela queria que eu fizesse aquela promessa a ela semanas atrás, antes de falecer, para que ela pudesse mudar seu testamento de acordo. Ela estava certa em confiar em seus instintos e não deixar meu irmão ter acesso aos seus fundos, porque se fosse esse o caso, ele nunca teria deixado minha sobrinha ficar com nada e a teria abandonado sem nenhum dinheiro. Como meu irmão não estava disposto a continuar cuidando da criança, eu finalmente recebi a guarda total da minha sobrinha e com acesso às provisões financeiras que recebi, pude cuidar dela todos esses anos. Meu irmão tentou me contestar em relação ao dinheiro que minha cunhada havia deixado, pois sentia que tinha direito a receber pelo menos metade, porém o juiz não lhe deu ouvidos. Com raiva, meu irmão me disse que não queria nada com a filha da ex e insistiu que nunca mais queria ver meu rosto, já que eu havia claramente traído ao acolher a menina. Eu lhe disse firmemente que sentia muito por toda a dor que ele sentia, mas que não iria voltar atrás na minha promessa à minha cunhada. Reconheci que minha cunhada havia errado em esconder a verdade do meu irmão, porém como ela não está mais entre nós, acredito firmemente que a criança não deve ser culpada pelas ações de seus pais. É por isso que meu foco sempre foi inteiramente em fornecer um ambiente amoroso e estável para minha sobrinha, protegendo-a das complexidades do passado. Ao longo dos anos, garanti que minha sobrinha tivesse tudo o que ela queria, usando os fundos deixados por minha cunhada. Também comprei uma casa para ela usando o mesmo, que minha sobrinha herdará totalmente quando atingir a maioridade. Não poupei esforços para enviá-la para escolas excelentes e cuidar dela como se fosse minha própria filha. Não me casei e dediquei toda a minha vida à criação da minha sobrinha. Apesar dos meus melhores esforços, minha sobrinha às vezes, compreensivelmente, tem perguntas sobre seu